O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssimo e preocupado cidadão real. As chuvas intensas que têm castigado especialmente os estados da Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro têm causado muita destruição e sofrimento. Inclusive provocando em dezenas de cidades inundações como há muito tempo não se registravam. Estas cidades, inclusive, estão submersas. Centenas de pessoas também estão desalojadas. E um número bastante expressivo vitimadas. Estas inundações provocadas por chuvas acima do que é previsto pelos institutos meteorológicos causam, sobretudo, perdas materiais e humanas, estas irreparáveis. Portanto, precisamos continuar atentos, até porque no dia 11 de janeiro deste mês estaremos completando 11 anos da maior tragédia climática que se tem registro em nosso país. Quando, naquela ocasião, segundo estatísticas da Secretaria Estadual de Defesa Civil, tivemos 917 mortes, destas quais 428 em Nova Friburgo, uma vez que o fenômeno atingiu a nossa cidade e mais 7 municípios vizinhos, contabilizando-se 345 desaparecidos, o que certamente pode ainda alterar este número de 917 vítimas fatais. E tendo-se aproximadamente 35 mil pessoas que foram afetadas pelo aquele fenômeno sem proporções que aconteceu exatamente em 11 de janeiro de 2011. Muitas indagações ainda precisam ser respondidas. A própria comunidade científica ainda não estabeleceu juízo final e convicção acerca daquele ocorrido sem proporções. Algumas teses ainda causam certa incredulidade. Tal a magnitude e a proporção do evento, que num curtíssimo período de tempo deixou um rastro de tragédia, de destruição, de dor e de sofrimento. Portanto, tenho particularmente convicção, uma vez que tive a oportunidade de, durante muito tempo, conviver com esta matéria pela Associação dos Engenheiros Arquitetos, em afirmar, sem qualquer dúvida ou incerteza, que residimos numa área de risco permanente. E, portanto, precisamos e devemos estar atentos e vigilantes.
sobretudo porque os fenômenos continuam acontecendo em maior proporção, também causado pela ação nefasta do ser humano sobre o meio ambiente. As estações estão cada vez mais indefinidas. E neste mês de janeiro, por exemplo, estamos experimentando temperaturas próprias do período de inverno. Com esta finalidade de, sobretudo, promover um alerta acerca da região em que residimos, estaremos reapresentando nesta edição uma rápida e sucinta amostragem dos fatos que ocorreram em nosso município naquela ocasião, com matérias produzidas pelo jornalismo da TV Zoom, como também um trecho de uma pequena entrevista de uma especialista no assunto que nos concedeu a honra e o privilégio de que naquela ocasião também tentasse nos explicar este fenômeno climático. Portanto, será uma edição que certamente poderá causar incômodo, tristeza e algum sofrimento para aqueles que estiveram envolvidos direta ou indiretamente naquele momento. Mas precisamos, sobretudo, extrair aprendizado do que aconteceu e nos prepararmos para estas situações que podem ocorrer, uma vez que, conforme disse, residimos numa área de perigo permanente, de instabilidade permanente, de risco permanente, até porque ficamos numa faixa terminal de uma zona ambiental denominada Zona de Convergência do Atlântico Sul, que começa na região amazônica e termina, sobretudo, no Oceano Atlântico, próximo aos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, trazendo uma intensa massa de ar frio que se choca com temperaturas mais elevadas e, desta forma, proporcionam chuvas com índices pluviométricos absolutamente assustadores. Assista. As cenas são fortes, mas vale reviver para aprender. Com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, contando com o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores e os trabalhos técnicos de Pablo Machado, nosso ex-estagiário, e Marconi JR, nosso eclético operador técnico, sejam todos muito bem-vindos a esta edição de número 723 do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste momento de reflexão e aprendizado. Access Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Access você também. Access Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Ligue 40 42 0200. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade.
Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de alerta nesta edição deste dia 10 de janeiro de 2022, quando completamos 11 anos da maior tragédia climática que aconteceu em Nova Friburgo e mais 7 municípios vizinhos. Conforme eu disse no meu editorial inicial, residimos numa região de risco permanente e, portanto, precisamos estar atentos e vigilantes. E com esta finalidade, promovemos esta edição lhe oferecendo um momento de, eu diria, revisão do que aconteceu aqui em Nova Friburgo em 11 de janeiro de 2011. Apresentaremos a seguir matérias produzidas pelo plantão do jornalismo da TV Zoom naquela ocasião. As imagens são fortes. Tirem as crianças da sala, conforme alguns apresentadores assim propõem. São imagens que mostram destruição, perdas materiais e, sobretudo, humanas. No pior momento que nossa cidade experimentou. Entendo que a nossa história, ela tem esta vertente que se iniciou há 11 anos anteriores. Nós temos Nova Friburgo até aquela data e uma Nova Friburgo que se recupera, que se levanta, que se recria a partir daquela data. Mas o momento é de avaliação, de reflexão e, sobretudo, de gratidão por estarmos aqui neste momento. Não obstante, que é um termo ótimo, as perdas que a pandemia tem nos proporcionado e, de certa maneira, nos sacrificado, também aquela ocasião, conforme disse, vitimou 917 pessoas, dentre as quais 428 somente em Nova Friburgo, de acordo com dados atualizados da Secretaria Estadual de Defesa Civil. E ressalte-se, registre-se o número de 345 desaparecidos, ou seja, corpos não encontrados, o que tornaria também esta tragédia cada vez mais cruel. Sendo assim, desde já agradecendo a seção das matérias ao Departamento de Jornalismo da TV Zoom, vamos relembrar o momento em que aqueles que superaram sobreviveram. Vamos juntos acompanhar.
Estamos aqui no bairro São Geraldo. Aqui nesse local existiam 4 casas, 4 famílias. Uma delas, que ficava mais aqui para baixo, conseguiu sair antes que desmoronassem. 3 das casas foram totalmente destruídas. 6 corpos já foram encontrados. Essa era a casa do senhor Dalton Carlos, aqui no São Geraldo. Você pode contar pra gente um pouquinho do que aconteceu? Foi essa noite que caiu? Não, foi na noite mesmo da chuva. Aí quando começou a chover, aí a minha mulher ficou inquieta dentro de casa e a gente resolveu sair. Eu pedi o menino que tirasse o carro dali de dentro, né, que a gente tem um Monza. E a gente saiu, eu fiquei ajudando o rapaz a tirar o carro ali, que a água estava descendo muito. E depois a gente ficamos preocupados com aquela outra família de lá. Aí eu avisei o rapaz lá e foi que ele veio correndo, aí a gente tirou também o pessoal dele. Só que a nossa casa e a dele foi toda, né? Mas graças a Deus nem... Graças a Deus, tanto a minha família como a dele, graças a Deus escapamos, né? Vocês perderam tudo, né? A casa toda, mas com trabalho vocês vão conseguir de novo. Isso aí. Se Deus quiser a gente vai, né? Vamos correr atrás. Até inclusive essa roupa aqui, ó, foi alguém que nos emprestou, porque a gente, então ficamos sem nada mesmo. Isso, e eu soube através de outros moradores que o senhor está ajudando também na busca de outras barreiras. Eu encostava no meu carro ali, né? E a gente carregava o corpo, inclusive de lá também carregamos os corpos também ali para a igreja, né? Conseguiu tirar alguém com vida? Não, o que eu ajudei não conseguimos não. Os bombeiros já chegaram aqui, Defesa Civil, eu encontrei com a Polícia Florestal aqui embaixo, né? Eles já estão ajudando. Eles estão ajudando a turma aqui. Aqui não, porque a gente já saiu, não tem como mais, né? Mas eles ali em cima, né, ó, eles estão ajudando. Eu tô aqui com uma das moradoras aqui do bairro São Geraldo, que é a Lili. Lili presenciou muito dessas barreiras, essas casas, as pessoas que estão sob essas casas. Lili, conta pra gente como é que foi essa situação. A situação estourou a chuva, né, de madrugada. Vieram até algumas pessoas lá da rua São Roque para morar em São Geraldo para sair do perigo. As pessoas que ainda têm corpos debaixo da barreira, tá? E não escapou ninguém. Todos que vieram da rua São Roque de Olaria, que mudaram para São Geraldo, chegaram no dia da chuva, 9 horas da noite, viveram algumas horas e de madrugada a casa caiu. A senhora sabe se conseguiram tirar alguém com vida de uma dessas barreiras aqui do seu bairro? Não, só daqui da rua aqui da Aracruz. A rua Aracruz nós conseguimos salvar uma menina. Mas só que a mãe e o menino, o irmãozinho, ficou debaixo dos escombros e morreram. Eu trabalhei mais na Igreja Batista Nova Morada, entendeu? Limpando os corpos, botando roupa, fazendo o que tinha que fazer para que a família não pudesse ver as pessoas daquele estado, né? Muitos morreram queimados de gás, de raios, não sei. Sei que estavam bem queimados, queimadura de 1º grau. E hoje eu peço até a vocês, se possível, que agilizasse para a gente antitetânica, porque eu estou com bastante gente feridas em São Geraldo, estou encaminhando para o Raul Sertã, inclusive a polícia deu um apoio para a gente aí, levou alguém para o Raul Sertã, só que eles não têm como voltar. Eles estão no Raul Sertã, foram, deixaram e vieram embora. E o que a gente está precisando em São Geraldo hoje é antitetânica para curativo, dar antitetânica e fazer o curativo. E essas pessoas que estão aqui acidentadas, onde que elas ficam aqui no São Geraldo? Nas casas delas, né? Estão todas em casa de vizinhos, casa de parentes.
Estamos aqui no bairro São Geraldo, onde vários desastres aconteceram, casas foram soterradas, pessoas ainda se encontram debaixo da terra. Estou aqui com um dos moradores, que é o Guilherme Martins, que ajudou em muitas dessas buscas. Guilherme, você pode explicar um pouquinho pra gente como foram? Sim, por volta de 3 horas da madrugada, quando a chuva começou a apertar de forma mais forte, foi quando todo mundo começamos a escutar os estralos, barreiras descendo, árvores quebrando. E devido à escuridão ninguém pôde fazer nada, tivemos que esperar amanhecer os dias. Então só durante o dia que foram começadas as buscas dos corpos, saber o que aconteceu, arrumar lugares para as pessoas que ficaram sem casas para morar, as que sobreviveram. E temos aqui ao fundo, aqui vocês vão ver, tem um barracão no fundo, onde nós estamos com algumas pessoas já alojadas, e à sua direita aqui, né? Vocês vão ver aqui que tem os lugares onde pessoas foram soterradas, diante dessas imagens que vocês estão vendo. É muito triste, mas nós temos aqui, todo mundo nos dá uma força, todo mundo um ajudar o outro, e se Deus quiser vai dar tudo certo. E como no caminho para cá, até pra gente foi difícil chegar até vocês. Difícil. O caminho estava bloqueado por barreiras, árvores, então para os bombeiros, para a Defesa Civil também foi complicado, né? Vocês mesmos que tiveram que fazer as buscas, não é isso? Com certeza, mas graças a Deus já até agora o que nós podíamos fazer nós fizemos, mas agora nós temos aí a ajuda do governo, né? Da prefeitura, os que podem nos ajudar, e o governo estadual, federal já estão chegando com comboios de máquinas, caminhões para ajudar o acesso de bombeiros, de pessoas, de voluntários, de alimentos para quem não tem. Isso tudo já está sendo procurado aí pelas pessoas, pelas autoridades, para poder ajudar os lugares que estão necessitados. E vocês conseguiram tirar alguém com vida ainda desses escombros? Olha, daqui até agora que eu sei, só saiu algumas que saiu sozinho na hora, né? Ele conseguiu sair. Agora, os demais, infelizmente, nós não conseguimos chegar com pessoas com vidas, infelizmente. Essa área aqui também ao lado, você disse que era onde os helicópteros desciam para buscar as pessoas acidentadas, grávidas, não é isso? Exatamente, aqui temos uma marca do helicóptero onde desceu para poder pegarem grávidas, pessoas que estavam machucadas ou passando mal, e pegar também uma lista de coisas que estamos precisando, né? Os moradores precisam de alimentos, de água, das coisas que tem mais necessidade. Inclusive remédios também, né? Remédio, com certeza, porque muitas pessoas têm problemas cardíacos. Então nós estamos só aguardando agora poder ter acesso aí dos carros para poder chegar aqui com alimentos e as demais coisas que precisamos. Aqui no início da RJ 130 a situação realmente está alarmante. A gente vê aqui no Hospital São Lucas, a gente vê que alguma barreira caiu por aqui nesses dias de chuva, que o hospital foi afetado. Alguns carros aqui na parte de baixo ficaram por cima um do outro, com certeza pela força da água. A enfermaria foi muito atingida. A gente pode ver os destroços. Infelizmente a água em Friburgo não para de descer, o que acaba piorando a situação. A gente vai tentar ir aqui para o outro lado, porque o que desceu do hospital caiu nessa rua aqui de baixo. A gente vê uma casa ali totalmente destruída, o carro beirando o abismo, a ponto de cair a qualquer momento. A gente recebeu informações que por aqui, nesse rio de lama que a gente vê aqui embaixo, devem ter pessoas soterradas, infelizmente. A gente vê que a lama chega no telhado das casas que tinham por aqui. Realmente uma situação muito triste, nunca vista antes em Nova Friburgo. E a gente só fica na expectativa de que alguma vida seja realmente encontrada por aqui ainda. Camila Ramos para o plantão do Zoom TV Jornal.
Conforme anunciado, as imagens são fortes, que refletem as perdas materiais e, sobretudo, humanas acontecidas naquela época. Certamente causou tristeza, sofrimento, dor, ainda mais de 10 anos após. É preciso que estejamos sempre atentos e vigilantes, uma vez que esta rápida amostra do que aconteceu em alguns pontos da nossa cidade refletem um cenário de tragédia, de destruição. Mas também devemos, de certa maneira, nos regozijar, porque Nova Friburgo é uma cidade resiliente, que é um termo da física que se aplica aos corpos que, uma vez deformados, retornam ao seu estado original quando esses vetores externos cessam. E assim tem acontecido com nossa cidade. Não obstante os esforços concentrados do governo do estado, na época liderado pelo então governador Luiz Fernando Pezão e pelo governo federal, quando na ocasião estava na presidência da República Dilma Vana Rousseff, que inclusive tem raízes também em Nova Friburgo, assim se determinaram num esforço concentrado para rapidamente recuperar Nova Friburgo e boa parte da região serrana do estado do Rio de Janeiro. Se não, ouso dizer que estaríamos pisando em lama até hoje. Tivemos naquela ocasião toda a estrutura governamental do estado do Rio de Janeiro e da presidência da República à disposição de Nova Friburgo e região. Evidentemente que ainda algumas situações precisam ser corrigidas, precisam ser tratadas, precisam ser, sobretudo, com as técnicas da área de engenharia e geologia definitivamente corrigidas. Mas tenho certeza que grande parte do que ocorreu e que foi apresentado nessa brevíssima retrospectiva estão recuperadas. E ressalto novamente o empenho dos governos estadual e federal que, por uma deferência especial, assim inclusive se instalaram em Nova Friburgo durante alguns dias para acompanhar, administrar toda essa situação de crise. E, independente de conotação político-partidária, devemos ser gratos, uma vez que também, num segundo momento e imediato, muitos recursos foram destinados para Nova Friburgo e região, sobretudo para a execução de obras de contenção, o que, evidentemente, além de permitir uma injeção de recursos financeiros na nossa, aquela época, combalida economia, também nos permitiu inúmeras obras de contenção absolutamente necessárias e que ainda precisam ser complementadas. Vale o registro, até porque
a gratidão, além de ser o mais nobre dos sentimentos, é a manifestação da alma. E você que estava naquela ocasião sabe que se não tivéssemos esta deferência dos governos, certamente não poderíamos nos recuperar com a agilidade que tivemos. Seguindo a pauta, no momento realmente delicado, num momento que nos relembra fatos cruéis, dolorosos, mas é preciso rever para não esquecer, também queremos tratar de outra questão de sobrevivência, que é a doação de sangue. O programa Cidade Real, desde o ano passado, vem insistindo nesta proposta. Mais do que um ato de solidariedade, um gesto de amor, trata-se de questão de sobrevivência. Até porque uma doação pode salvar até 4 vidas. E sangue é um item que, por enquanto, não se produz em laboratório. Desta forma, continuamos com este alerta. O Hemocentro Regional de Nova Friburgo precisa da sua ajuda. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta é feita individualmente. Ligue para 25238084 e agende a sua doação. Diariamente, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 11h30. Compareça. Torne-se o que se chama, na gíria popular, aquele sangue bom. Até porque da sua doação depende a sobrevivência de outras pessoas que precisam desse item fundamental para a existência da vida. Fica o apelo da produção do programa Cidade Real. Depois do intervalo, retornaremos com um pequeno trecho de uma entrevista muito esclarecedora acerca do que aconteceu em Nova Friburgo em janeiro de 2011. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Oi, eu sou Rafaela Figueira, treinadora na RF Treinamento Integrado e possuo um programa especializado para quem tem mais de 60 anos de idade. E se essa mensagem não é para você, certamente vai ser para aquela pessoa próxima que você ama muito e que quer que tenha saúde, certo? Todos sabemos que a prática da atividade física é um elemento valioso de vida para as pessoas de todas as faixas etárias, especificamente para os idosos, pois é extremamente importante na manutenção da saúde, da flexibilidade e longevidade, bem como atua na redução da dor e dos sintomas de doenças físicas. Desenvolvi um programa de atividade física específico para a terceira idade, que certamente vai fazer muito bem para a qualidade de vida do titio, vovô, vovó, mamãe, enfim, esse programa é específico para a terceira idade. E quem vai contar um pouquinho do resultado desse programa é a Leda, que treina aqui comigo. Meu nome é Leda, tenho 63 anos, estou muito feliz de ter procurado a RF aqui, porque hoje eu me sinto muito bem. Meu corpo mudou a minha autoestima, né? Eu me sinto melhor, tenho muito mais equilíbrio, me sinto mais disposta para fazer as minhas atividades de casa, né? Do meu dia a dia.
Para mim foi ótimo. Quando eu saio daqui, eu saio outra pessoa, muito melhor. É muito bom o treino. Eu indico e falo para todo mundo, não só os jovens, né, mas como as pessoas da minha idade, para fazer uma atividade física que é muito bom. Olha, atividade física é vida. Ficou interessado? Então entre em contato pelo telefone que aparece na sua tela, siga a gente nas redes sociais, se preferir, nos faça uma visita. Vai perder? As vagas são limitadas, hein? Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade e ligeiros momentos de pânico na TV, que foram imediatamente corrigidos pelo nosso atento operador técnico, Marconi JR, enquanto nosso ex-estagiário, Pablo Machado, mas que ainda não tem nova função definida, que fique muito claro, está se locupletando com o que restou na cozinha anexa ao estúdio Rafael Jacu. Neste momento, ele está fazendo uma rápida incursão na geladeira que existe no estúdio anexo. Vale o registro. Muito bem. Na sequência, conforme anunciado, acompanharemos um trecho de uma entrevista com a professora Ana Luísa Coelho Neto, concedida à TV Brasil em 12 de janeiro de 2016, portanto 5 anos após a tragédia, e que tivemos a oportunidade de entrevistá-la em janeiro ou nos 3 primeiros meses de 2011, se tornando a mais esclarecedora manifestação acerca do ocorrido em Nova Friburgo naquela ocasião. Até porque a professora Ana Luísa Coelho Neto é bacharel, mestre e doutora em geomorfologia e geoecologia pela Universidade do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também com pós-doutorado na Universidade de Leuven, na Bélgica, e também na mesma área técnica, na Universidade de Berkeley, na Califórnia, estado americano, evidentemente. Trata-se de uma professora extremamente gabaritada, conhecedora do assunto, inclusive, naquela ocasião, já tinha publicado artigos técnicos e científicos do ocorrido aqui, mas que conseguiu transmitir, naquela oportunidade, quando a entrevistamos, o que na realidade didaticamente aconteceu e, sobretudo, com simplicidade. Vamos acompanhar este pequeno trecho desta entrevista da citada professora à TV Brasil. Eu converso com a professora Ana Luísa Coelho Neto, coordenadora do Laboratório de Geohidroecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que comandou um estudo na região serrana do Rio. Professora Ana Luísa, boa tarde, obrigada por sua presença aqui no Repórter Brasil. A gente viu aí na reportagem do Marcelo Castilho muita tristeza, muita gente se sentindo impotente e vulnerável ainda porque não receberam casas. E você tem um estudo, né? Você fez um estudo nessa região, nessa área que foi atingida. A que conclusão vocês estão chegando com esse estudo, que ainda está sendo feito, né? Certo. Nós temos uma... Boa tarde a todos, primeiro, né? Nós temos uma equipe multidisciplinar estudando desde o evento de 2011. Nós estudamos tanto a natureza do fenômeno em si, porque nós precisamos responder o que controla a detonação desses fenômenos e quais são os mecanismos. Enfim, tem um lado de pesquisa mais profunda para conhecimento e desse conhecimento que a gente possa orientar melhor as análises espaciais que permitam a gente detectar quais são as áreas que têm maior chance de ocorrência desses fenômenos e áreas que não têm, que são mais seguras, de modo que a remoção, a substituição de áreas mais perigosas nos dias de hoje
possam levar as pessoas para áreas mais seguras. Mas a situação está pior ou está melhor? A gente viu aí muita gente que ainda não tem nada, pessoas se sentindo inseguras, ou melhorou alguma coisa ou continua pior do que naquela época? Não, a situação hoje é muito mais vulnerável do que em 2011. Não só pelas condições de terreno, mas também porque, depois de 5 anos, as pessoas ainda não estão sendo ouvidas de modo a se encontrar soluções que atenda às demandas dessa população. Um exemplo disso é que hoje nós já temos, dentro das prefeituras, as chamadas cartas de risco que foram elaboradas por órgãos do Estado e do governo federal. No entanto, essas cartas que foram construídas, elas foram feitas em curtíssimo período e sem dados apropriados, em escala de análise apropriada, gerando, por exemplo, no município de Nova Friburgo, uma carta que é praticamente toda vermelha, indicando a impossibilidade de ocupação e transferindo para a população a responsabilidade de futuros estudos de detalhe que possibilitem eles construir ou residir nessas áreas. Ô, professora Ana Luísa, agora me diga uma coisa, é muita coisa a ser feita, né? Agora, por exemplo, essas situações temporais de alta intensidade ocorrem em todo o país, né? Esse risco acontece também em outros lugares do Brasil, além do Rio. A gente está vendo a situação aqui do Rio, mas acontece também em outros locais do país? Olha só, eu acabei, inclusive, de fechar um estudo que mostra que esse fenômeno de deslizamento em áreas montanhosas ocorre desde 10 mil anos atrás. Só que antes... Em todo o país? Não. Principalmente, isso é próprio das áreas montanhosas, que se concentram no sudeste e no sul do país, principalmente nessas áreas que recebem chuvas intensas pela condição atmosférica dessa região. O que é que falta, então, para prevenir? Falta é assumir que esse fenômeno é próprio da natureza dessas regiões montanhosas e que, portanto, o processo de ocupação dessas áreas requer um conhecimento da condição de terreno, para que a gente possa definir quais as áreas apropriadas e quais as que não são. E com urgência. Obrigada, professora. É urgente, né? Muito obrigada. Muito urgente. Ana Luísa Coelho Neto. Muito bem, a nossa produção está empenhada em retomar o contato com a professora, mestre, doutora em Geografia Física e Geomorfologia, Ana Luísa Coelho Neto, para que em momento oportuno nos atualize acerca de toda esta situação extremamente ainda inexplicável. Precisamos encerrar definitivamente os nossos trabalhos, entendendo que, cientificamente, precisamos de mais esclarecimentos. E, certamente, a comunidade técnica e científica já deve tê-los, precisando tão somente compartilhar com todos aqueles envolvidos. Mas, sobretudo, temos a certeza que, ao reapresentar esta programação especial, podemos ter a certeza de que somos sobreviventes de uma tragédia sem proporções. E desta forma, as ditas autoridades, a administração pública, a população, ou seja, todos os envolvidos e a sociedade em geral, deve estar sempre atento e vigilante, porque vou ser insistente, residimos numa área de risco permanente. Que Deus, Santa Rita de Cássia e rogo também a São Pedro, continue nos abençoando, protegendo e iluminando Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.